Fala, Flagramável! Lohan recebendo mais uma proposta para deixar o Flamengo, hein? A apresentação oficial de Juninho, repercussão da declaração polêmica de José Botto e Juventus toma uma decisão importante sobre o futuro de Danilo. Essas e outras notícias rápidas do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então já deixa seu like aí, para você não faz muita diferença, mas para a gente é muito importante, inclusive que você siga a gente, segue a gente para dar essa moral, para você também não perder outros conteúdos do Flamengo. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Falando do Campeonato Carioca rapidamente aqui, Flagramável, o Flamengo vai ter um reforço para o jogo contra o Bangu. Lembrando que esse jogo ainda é com esse mistão do Flamengo. O time profissional, o time A do Flamengo, só estreia no sábado contra o Volta Redonda em Brasília. Então ainda teremos mais um jogo aí sob o comando do Kleber dos Santos. E o Cleiton, que estava nos dois primeiros jogos desse time no Campeonato Carioca, viajou para os Estados Unidos e agora volta, né? Já está indo para o Maranhão. Aliás, já chegou no Maranhão, saiu dos Estados Unidos, chegou no Maranhão para jogar esse jogo contra o Bangu. Falando um pouco mais de Rio de Janeiro, nessa terça-feira, às 15 horas, teremos aí a entrevista coletiva e a apresentação oficial lá no Ninho do Urubu do Juninho, que é o primeiro reforço da era BAP, da era José Botto. Ele que já falou um pouco, né, para a Flá TV e para outros canais, mas ele vai dar essa entrevista coletiva. Ele falou que foi muito fácil tomar a decisão de vir para o Flamengo, porque não dá para dizer não para o Flamengo. Então o Sevilha queria contratá-lo, já estava certo, ele disse não para lá e sim aqui para o Flamengo. Ele vai falar um pouco mais do estilo de jogo, vai responder várias perguntas aí dos setoristas do Flamengo. Vamos ver aí como é que ele vai se sair nessa primeira entrevista coletiva. Falando um pouco então aqui da declaração polêmica do Botto, né? O José Botto, ele falou à revista Placar, falou um pouco sobre o elenco do Flamengo, né? A quantidade de jogadores que o Flamengo tem. Ele usou uma expressão interessante que ele falou sobre um inchaço no elenco, né? O Flamengo hoje realmente tem 30 jogadores à disposição do Felipe Luiz, então o José Botto deixou entender que não gosta de trabalhar com o elenco assim, que algumas saídas precisam acontecer. A gente sabe que algumas saídas precisam ocorrer, principalmente para engordar o caixa do Flamengo, né? Mas a gente não esperava que isso fosse falado assim meio que oficialmente. A gente sabe que na primeira semana do Botto tivemos demissões em massa nas categorias de base, então muitos jogadores saindo, técnicos e coordenadores, e agora ele fala do elenco principal. Ele deu a seguinte declaração, ó: o trabalho nunca é bom com elencos grandes, nunca é bom. O ideal é trabalhar com 24, 25 jogadores. Claro que com esse calendário temos que fazer um trabalho não com tanta qualidade, mas com um elenco mais largo. Aquilo que eu penso é o grande objetivo, mas não vamos fazer agora, pois é uma coisa a longo prazo. Teremos a equipe sub-20, com o treinador tendo ideias muito próximas ao treinador da equipe principal e buscar jogadores do sub-20 sempre que necessário. Bom, o que ele deixou entender aqui? Que para o futuro, né, ele pretende trabalhar com um elenco menor, mas a gente sabe que ele falou isso para não causar muito terror, porque a redução do elenco já está acontecendo. A gente já percebe aí saída de 3 jogadores importantes, né, nos últimos anos, que foi Gabigol, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Claro que o Gabigol já estava acertado, não foi culpa do José Botto, não foi o dedo dele ali, mas a decisão de não renovar com o Davi Luiz passou por ele, por exemplo. Ele rejeitou. Assim como a venda do Fabrício Bruno, que foi um pouco abaixo do valor de mercado, também passou por ele, porque dá para ver que eles não querem um jogador que não quer ficar no Flamengo. Então, acertou-se aí a saída também do Fabrício Bruno, mesmo não tendo um zagueiro para contratar. Então, a saída de um segundo zagueiro, não quer ficar no Flamengo, tudo bem, né? E agora a gente tem a possível venda do Lohan também. Então, essa redução já está em andamento. Ele também deu a declaração, quando ele deu a entrevista para o GE, que ele quer as coisas um pouco mais com a cara dele, né? Falando um pouco do scout do Flamengo, que ele quer do jeito dele, dizendo também que vai ser a longo prazo, mas a gente percebe que esse longo prazo, na verdade, é médio prazo. Algumas coisas já estão acontecendo. E, na minha opinião, ele está certo, né? O Flamengo, assim como nessa demissão em massa, tirou muitos cabides de emprego, muita gente dobrando função, fazendo a mesma função. A gente sabe que tem muito jogador que está há anos no Flamengo e a gente nem vê, só vê assim, né, nessas épocas de início do ano, como o Thiaguinho, por exemplo. Um jogador que está aí no Flamengo desde 2020, custou 10 milhões de reais. Se tem aí 10 jogos, é muita coisa, né?
Então, são jogadores que precisam sair até para dar espaço para a base do Flamengo. E com relação à base, ele já falou também, né? A gente percebe o gosto por dois jogadores, o Pablo Lúcio e o João Vitor, né? O João Vitor é esse zagueiro que estava na seleção sub-20, o José Boto pediu para sair, para voltar, para fazer a pré-temporada com o time nos Estados Unidos. E o Pablo Lúcio, que é um zagueiro que entrou ali no segundo tempo no jogo contra o São Paulo, também se destacou, né? É um jogador que volante, mas armou como um 10, deu chapéu. Então, assim, é um jogador que mostrou, né, que o Felipe Luiz conhece bem a base e vai usá-la, né? Eu acho isso muito importante quando ele diz que vai reduzir o elenco. Então não é só vender jogador, né? É reduzir o elenco e contratar as peças importantes, mas usar a base. Na minha opinião, ele está certíssimo com relação a isso. Diz você o que você acha dessas transformações meio abruptas do José Boto, de muita demissão. Qual a opinião que você tem sobre isso? Deixa aí nos comentários. Falando um pouco aqui sobre o Danilo, rapidamente. A Juventus tomou uma decisão muito importante com relação ao futuro do Danilo. Nesse dia 20, ou seja, segunda-feira, a Juventus tinha anunciado que faria, né, a rescisão do contrato do Danilo. Porém, adiou para a semana que vem. Então, assim, a notícia que a gente tem é que a Juventus não vai manter o jogador até o meio do ano, que é onde acaba o contrato dele. Então, já vai rescindir por agora, facilitando as coisas para qualquer time que quiser fechar com o Danilo. Então, essa é uma decisão muito importante, porque até então existia até a possibilidade de uma renovação automática pelo número de jogos do Danilo com a camisa da Juventus. E isso a gente está vendo que não vai acontecer. Apesar de ter sido um adiamento, a gente tem aí, então, a ideia de que a Juventus não quer. Resta agora saber se o Danilo vai receber algum tipo de proposta, porque a informação também que a gente tem é que ele quer vir para o Brasil e ele já está convencido de que o Flamengo é o melhor destino. A esposa dele já tinha dito que queria voltar para o Brasil, então vamos ver aí os próximos capítulos dessa movimentação. Não digo novela, porque realmente envolve aí um jogador que tem contrato ainda com outro clube, isso é natural. Para terminar o nosso vídeo aqui, vamos falar do Lohan. O Flamengo recebeu mais uma proposta, a terceira proposta do CSKA da Rússia, né? Já tinham sido oferecido 4 milhões, depois eles subiram para 5 milhões, agora eles ofereceram 8 milhões por 80% do passe do jogador. Isso dá mais ou menos 50 milhões de reais para a saída imediata do Lohan. O jogador já acertou com o clube, já deu sim, por isso que o CSKA continua insistindo. Então, já existe aí meio caminho andado, que é o acerto do jogador com o time. Lembrando que ele não é um jogador inteiramente do Flamengo, tem 30% do valor do jogador sendo do Madureira. O Flamengo, obviamente, vai tentar morder uma fatia disso para aumentar o valor que tem a receber. O Madureira, a gente pode pensar que isso é crueldade de um time grande com um time pequeno, né? Mas isso é de praxe, até porque o Madureira só tem a ganhar com essa transferência, né? Então, se o Madureira falar que não vai reduzir os 30%, o Flamengo fala que não vende, o Madureira sai perdendo. Então, é óbvio que o Flamengo vai tentar aumentar cada vez mais e vai sair todo mundo ganhando, até porque a gente percebe que o Lohan está em uma fase, né? O Flamengo tem o medo do Lohan se tornar como outros jogadores, como o Lincoln, e outros jogadores. Tem uma lista de jogadores aí do Flamengo que não vingaram, né? O Flamengo teve que vender muito abaixo da multa, rejeitando, por exemplo, o Vitor Hugo, né? Que rejeitou aí 20 ou 30 milhões de proposta para ele, depois ele saiu emprestado e está na Turquia agora. Então, o Flamengo tem medo disso acontecer. O Lohan não vem fazendo bons jogos no final do ano, né? E agora nesse início de Campeonato Carioca, mais uma vez deixando um pouco a desejar. Tanto é que ficou no Brasil, né? Não é um jogador que estava com o elenco do Flamengo nos Estados Unidos aí para fazer essa pré-temporada. Então vamos esperar aí para ver se agora realmente vai. O Flamengo precisa se acertar com o Madureira para de fato fazer essa venda. É isso, Flagramável. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, já deixa seu like, deixa o seu comentário aí sobre essas possíveis transferências que o Flamengo está fazendo. Deixa seus comentários sobre o que você achou do vídeo. Se você não me segue, eu te convido a me seguir para você não perder outros conteúdos como esse. E não deixa de compartilhar para outro flamenguista ou grupos de jogador, da galera que gosta do futebol, que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Dá essa moral aí. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!